Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, afinal, é você quem decide. Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre instrumentos de medição em eletricidade, muito importante para qualquer pessoa que for mexer em eletricidade. Bom, como introdução, até agora nós vimos como calcular muitas grandezas em eletricidade, no circuito elétrico. Mas nenhuma vez a gente ensinou como é que se mede essas grandezas que a gente aprendeu a calcular. Então, como fazemos para medir essas grandezas, né? Tensão, corrente, resistência e etc. Para isso, na aula de hoje, nós vamos aprender como operar com voltímetro, amperímetro e ohmímetro. Só existem esses instrumentos de medição em eletricidade? Não, existem vários outros. Só que esses três, de longe, são os mais usuais, os mais utilizados por qualquer eletricista, por qualquer técnico em eletricidade. Principalmente e especialmente esses dois primeiros, voltímetro e amperímetro. Mas quem se interessar e quiser procurar mais conteúdo sobre watímetro, que mede potência, ou medidor de energia, que mede energia, podem ficar à vontade, tá bom? Vamos começar com o voltímetro. O voltímetro, como o próprio nome já diz, é o instrumento usado para medição de tensão. A tensão ela é medida em volts. Então, voltímetro é o equipamento que mede volts, tensão elétrica. Para você realizar a medição de tensão, você precisa ligar o voltímetro em paralelo com o que se deseja medir. Não pode esquecer disso. Voltímetro mede em paralelo. E o símbolo do voltímetro é um V maiúsculo em volta de um círculo. Isso aí é a notação geral que todo mundo usa, em qualquer desenho de circuito, tá? O símbolo é esse. Vamos agora por um exemplo de uso desse voltímetro. Como é que a gente usa isso no circuito real? Tá, a gente já sabe que é em paralelo, mas um exemplo sempre fica mais fácil de entender. Considere o circuito que está aí desenhado, tá? Eu tenho um circuito simples, é uma fonte de tensão, em série com resistor R1 e em série com resistor R2. Então, imagine agora que eu queira medir a tensão sobre o resistor R2. Poderia ser sobre R1, tá? Mas eu quero, nesse exemplo, medir a tensão sobre R2. Como é que eu faço? Eu vou inserir o voltímetro em paralelo com R2. Como assim, professor? Assim como está aí desenhado aí, ó. O voltímetro em paralelo com R2 significa dizer que uma ponta de prova eu coloco num terminal de R2, a outra ponta de prova eu coloco no outro terminal de R2. Assim, a medição que esse voltímetro mostrar é a tensão sobre o resistor R2. Um detalhe que eu estou usando aqui essa setinha, como se fosse a ponta de prova realmente do voltímetro do instrumento, mas não necessariamente ele tem que aparecer com essa setinha, tá? Muitas vezes não é usada a setinha e é usado simplesmente a conexão feita sem seta, tá? Tanto faz, isso não é regra. Mas eu vou usar a setinha para indicar a ponta de prova, como é que essa ponta de prova deve estar ligada no circuito para a medição correta. Faremos agora uma análise da resistência do voltímetro. Isso é, o voltímetro ele tem que ter uma resistência muito baixa ou muito alta? Vamos ver. Tomando esse circuito que está aqui em cima de mim como exemplo, aquele mesmo circuito que a gente desenhou no slide passado, eu tenho de novo tensão em série com a resistência R1 e R2. Em paralelo tem o voltímetro. O que acontece, o que aconteceria se a resistência desse voltímetro fosse muito baixa? Imagine que a resistência seja muito baixa, o que é que acontece? A corrente nesse ponto aqui, nesse nó do circuito, se dividiria entre R2 e o voltímetro. E quanto mais baixo for a resistência desse voltímetro, maior seria a corrente que passaria por ele. Então, se eu tenho uma corrente maior aqui, eu teria uma corrente maior chegando aqui nesse ponto. Só que o voltímetro ele não pode interferir no circuito, ele não deve interferir no circuito. Então, se ele tiver uma resistência baixa, ele vai estar interferindo nessa corrente aqui que está chegando, passando por R1, chegando aqui nesse nó. Então, o que é que tem que acontecer? Então, a resistência tem que ser muito alta, gigante, o maior possível,
Para quê? Para que essa corrente aqui não passe por aqui. A corrente toda do circuito passe por R2. Toda corrente que passe por R1 passe por R2 como ele estivesse em série, sem a existência de um voltímetro, sem a existência de um elemento. Então, a resistência desse voltímetro tem que ser muito alta, o maior possível, para que evite que essa corrente aqui se divida, né, e passe muita corrente pelo voltímetro. Aliás, em um voltímetro ideal, né, se pudesse existir, a resistência seria infinita, de forma que a corrente que passaria pelo voltímetro seria igual a zero. Toda corrente que passa por R1 passaria também por R2 e nenhuma corrente passaria pelo voltímetro. Isso não existe. Os voltímetros reais têm uma resistência muito alta, sempre muito maior do que a resistência que você está medindo, tá? Então, a gente considera ela muito além, muito alta, próximo do infinito ali, e idealmente infinito, tá bom? E o amperímetro? O que é o amperímetro? O amperímetro, como o nome já diz, é o instrumento de medição que realiza medições de corrente. Lógico, corrente é medida em ampere, então amperímetro, instrumento que mede ampere. Ele deve ser ligado em série. Por que ele tem que ser ligado em série? Toda corrente que vai passar pelo amperímetro tem que ser em série, tem que passar por dentro dele para ele poder medir. Senão, se ele passasse uma correntezinha pequena, como é que ele iria medir ali a corrente? Então, toda a corrente tem que passar por dentro do amperímetro. Para isso, ele tem que ser ligado em série. Qual é o símbolo do amperímetro? De forma similar do voltímetro, o voltímetro tem um V, né, circunscrito, e aí eu tenho o amperímetro tem um A maiúsculo e um círculo em volta dele para indicar que eu estou medindo corrente, estou medindo alguma coisa em ampere. Esse é o amperímetro. Do mesmo jeito que a gente fez com o voltímetro, vamos tomar um exemplo de uso do amperímetro. Como é que se usa no circuito? Considerando o circuito a seguir, esse circuito agora eu tenho todos os elementos em paralelo, tá? Eu tenho uma fonte de tensão em paralelo com R1 e em paralelo com R2. Imagine que agora eu quero medir a corrente sobre R2, tá? Então eu quero medir a corrente aqui que passa nesse resistor R2. O que é que eu preciso fazer para inserir um elemento em série com R2? Eu preciso abrir esse circuito nesse ponto, tá? Isso é, eu não tenho como colocar um amperímetro sem abrir esse circuito nesse ponto. Eu posso abrir tanto nesse ponto aqui em cima, quanto nesse ponto aqui embaixo. Então, eu posso colocar um amperímetro tanto antes de R2, quanto depois de R2. Tanto faz. Mas o que eu quero deixar bem claro é que para inserir um amperímetro em um circuito, você precisa abrir o circuito naquele ponto, colocar o amperímetro e fechar o circuito com um amperímetro no meio, com um amperímetro em série. Então, para isso eu tenho que sempre abrir o circuito. Como é que fica o desenho? Fica assim, ó. Agora eu abri o circuito nessa parte de cima do circuito, tá? Abri o circuito, inseri um amperímetro e coloquei as pontas de prova, uma de um lado do resistor e a outra onde eu queria que a corrente estivesse derivando, tá? Nesse caso, a corrente que passa pelo amperímetro passa também por R2, e aí esse amperímetro vai medir toda a corrente que passa pelo resistor R2. É assim que você deve fazer para inserir um amperímetro em um circuito. Vamos agora fazer a análise da resistência do amperímetro. Agora o amperímetro é em série, diferente do voltímetro que é em paralelo. Como é que tem que ser a resistência do amperímetro no caso dele ser em série? Do mesmo jeito, o amperímetro, assim como o voltímetro, ele não pode interferir nas medições do circuito. Ela precisa ser, todas as correntes de tensão têm que ser mantidas como era antes de inserir o amperímetro, tá? Então, vamos de novo tomar esse circuito aqui, que está aqui em cima de mim, como exemplo, o amperímetro em série com a resistência, e aí, o que aconteceria se eu tivesse uma resistência alta nesse amperímetro? Então, imaginando que eu tenho uma resistência alta nesse amperímetro. Se eu tenho uma resistência alta, o que é que acontece? Eu vou ter uma queda de tensão aqui nesse amperímetro. Essa fonte de tensão aqui não está mais fornecendo a mesma tensão aqui por R2, e eu tenho uma queda de tensão muito grande aqui sobre esse amperímetro. Então, eu não posso ter queda de tensão no amperímetro. A tensão tem que estar toda sobre o resistor e não sobre o amperímetro. E se eu tiver uma resistência alta, isso influenciaria
no circuito, tá? Então, nesse caso, a resistência deve ser muito baixa. A resistência do amperímetro tem que ser muito baixa para que a tensão sobre ele seja quase zero, né? Ou zero, idealmente, para que toda a corrente que passe por ele aqui, né, passe também pelo resistor R2, sendo a tensão aqui igual a zero, tá? A tensão não pode ser interferida pelo amperímetro, tá bom? No amperímetro ideal, a resistência é igual a zero, e se a resistência é igual a zero, a tensão sobre ele é igual a zero. E aí, toda a tensão da fonte, toda a tensão que estaria antes no resistor R2, vai estar sobre o resistor R2 sem nenhuma influência do amperímetro. Então, decorem, no amperímetro ideal, a resistência tem que ser nula, para não influenciar no circuito. A tensão dele é zero. Para finalizar, o ohmímetro. Quem é o ohmímetro? Como o nome já diz, é o instrumento usado para medir resistência, né? Resistência dada em ohms, e então o ohmímetro mede ohms, tá? A quantidade de ohms. A medição deve ser feita no elemento isolado. O que eu quero dizer? O resistor, por exemplo, se eu for medir a resistência de um resistor, eu não posso deixar ele ligado no circuito, porque o restante do circuito interferia na medição daquele elemento. Então, eu tenho que fazer a desconexão daquele elemento do circuito, fazer a medição só dele, só do resistor que eu quero, isoladamente, tá? Sem estar ligado a um circuito. O símbolo, de forma semelhante com os outros, é o símbolo de ohm, né? O ômega, a letra grega ômega, e um círculo por volta para representar o ohmímetro, tá? E o exemplo de utilização ele é mais simples, tá? Você vai tirar, por exemplo, o resistor do circuito, pega o resistor lá e coloca uma ponta de prova de um lado e outra ponta de prova do outro lado. E aí eu tenho um ohmímetro medindo a resistência de um resistor. Simples assim. Parabéns por mais esse conhecimento adquirido. Não deixe de estudar e fazer todos os exercícios. E se você tiver um multímetro em casa ou tiver ter condição de ir atrás de um multímetro, procure um multímetro que nada mais é do que todos esses instrumentos em um só. E você pode mesclar entre voltímetro, amperímetro e ohmímetro e às vezes até outras medições que dá para fazer no multímetro. Multímetro é várias medições no mesmo equipamento. Isso seria o multímetro. Para a aula de hoje eu não quis explorar muito o multímetro, mas se você conhecer cada um deles individualmente, você vai aprender, vai saber usar um multímetro com facilidade. Um abraço para todos, até a próxima aula, fiquem com Deus.